spent my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God, and no sky could take. Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à convenção de números 118 dos Gideões Internacionais aqui na cidade linda, Kansas City. Nós estamos alegres que você está aqui conosco na comunidade da transmissão ao vivo. E nós estamos agora terminando esse evento que levou uma semana e nós tivemos uma plateia muito grande na nossa, 84 países estão assistindo essa transmissão ao vivo e 11.700 pessoas assistindo. E chamo os seus amigos e os irmãos e irmãs dos campos para estar. Hoje nós temos uma noite, o David Martin estará conosco, mas antes, como sempre, nós temos alguma coisa que aqui eles não têm, e são as entrevistas que nós temos exclusivas aqui na nossa transmissão ao vivo. David Martin, aqui é o presidente internacional. Como é que o senhor está? Muito bem, irmão. Como é que o senhor está? Nós tivemos uma semana tão maravilhosa, e uma das coisas que nós ouvimos, nós temos uma história com esse ministério. E você lembrou, o seu pai era também um Gideão, e um dos amigos dele convidou você para vir para o ministério. Compartilhe conosco. Eu acho que eu tinha um problema de drogas. Eles tinham um problema. O meu pai me arrastou eu estava viciado em ir aos encontros de oração e foi um impacto muito grande porque os homens cristãos, profissionais, liberais, e desde a minha adolescência nesse ministério eu sempre estive envolvido. E agora que nós vamos para essa semana, estamos fazendo essa transmissão ao vivo para 84 países. Nós ouvimos um e-mail que eu quero compartilhar com todos aqueles que estão aqui e com você também. E diz: Deus seja louvado pela transmissão ao vivo. Eu estou em casa com a minha esposa depois da cirurgia dela e eu estou recebendo as bênçãos de fazer parte da convenção através da transmissão ao vivo. Eu tomei nota da mensagem da hora bíblica. Eu senti que como se eu estivesse dentro dessa convenção. Muito obrigado em amor em Cristo. E nós tivemos muitos e-mails de pessoas do redor do mundo. E você também tem um testemunho pessoal sobre a transmissão ao vivo. É animador pensar em pessoas em 84 países sendo capazes de assistir a convenção conosco. Eu tive um pouco disso porque eu ouvi o meu pai no início dessa semana. Ele falou que a minha filha, ele falou: eu fui para a convenção essa manhã. E ela disse: vovô, você foi? E, sim, eu estava na convenção. Eles colocaram lá na televisão e estava lá o meu filho, lá na televisão. E aí ela saiu da casa dele e disse: eu vou também na sexta-feira. Você quer ir comigo na convenção? Então, para ele, assistir a transmissão ao vivo é como estar aqui na convenção. Que bênção que o meu pai, que não pode estar aqui por causa da sua idade e as questões físicas dele, mas ele é capaz de estar aqui em espírito e, mais do que isso, assistir as sessões ao vivo. Isso é uma bênção muito grande. Amém. Muito obrigado por compartilhar essa história. Muito obrigado, irmãos, por compartilhar as suas histórias também. David, nós passamos a semana toda falando, pessoas pregando e ensinando muitos tópicos, mas uma coisa que tem vindo o tempo, nós estamos com muitos obstáculos e desafios e nós temos que estar firmes juntos. Como é que esse tema da convenção ressoa com o seu coração? Bem, para todo o ministério evangélico, um ministério que acredita na Bíblia, existem desafios, sempre vai haver desafios. E nós estamos a estar firmes num só espírito, numa só mente, lutando lado a lado para a fé evangélica. Tem provado ser um elemento encorajador para os nossos membros aqui na convenção. Nós sabemos que existem desafios, mas estamos nisso juntos. O mundo inteiro, e se você pensar sobre o Ministério dos Gideões, é como se nós temos uma diversidade, como na criação também, 200 países e territórios lutando lado a lado pela fé evangélica. E
A unidade é uma coisa crítica e esse é o nosso tema dessa semana e é muito encorajador. Amém para isso. Irmãos e irmãs, vocês têm participado nesse tema e nós vamos carregar esse tema o resto do ano. E nós vamos ouvir também que o irmão tem uma mensagem, você tem uma noite muito ocupada. Obrigado por estar nessa nossa entrevista e muito obrigado. Nós vamos orar pelo irmão. Obrigado, John. Deus abençoe. Deus abençoe o irmão também. Irmãos e irmãs, nós temos 1 minuto agora antes da sessão começar. Nós temos um outro visitante que está aqui, Steve Green, o cantor, o solista que está aqui. Steve Green, vem falar. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho visto esse homem ao redor da convenção o tempo todo. Muito obrigado, é muito bom estar aqui. Eu adorei estar aqui. São pessoas fantásticas, os Gideões. Você tem encontrado 1.100 11 mil pessoas que estão nos assistindo ao redor do mundo. Nós adoramos a sua música. E quais são os outros projetos que o irmão está fazendo? Eu acabei de terminar um projeto, eu vou chamar isso os Salmos e as Orações. E alguns deles são do Salmo 113, 114, 115 e 116. E também alguns outros hinos. Nós temos esse projeto que você está trabalhando. Você tem outras músicas que você tem 14 discos, mas eu quero perguntar, em todas as músicas que você já gravou, algum delas é favorita sua? É muito difícil escolher um favorito com tantas músicas e hinos. Depende da circunstância. Existe uma música para cada ocasião da vida. Então, eu não tenho um favorito. É o que o momento vai... Eles todos são hinos maravilhosos. Eu espero que sim. E eu sei que você viaja pelo mundo inteiro e você alguns dos lugares que você vai. Quais são os seus futuros planos para em 2 semanas eu vou para Guatemala e depois vários outros lugares e depois eu vou para o Chile. É um privilégio para poder ir nesses lugares, viajar o mundo e falar sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, encorajar os crentes, onde é que nós nos encontramos. Eu realmente, às vezes, me belisco para dizer, será que eu estou realmente nesse privilégio, nessa vida? E com esse privilégio, nós sabemos que não é só a sua voz, não é só a sua habilidade de escrever hinos, mas quais são as ferramentas que o irmão usa no ministério? Bem, não pode ser só o cantar. Existem centenas de cantores. Eu não estou no topo desses cantores. Deus escolhe cada um de nós. Nós precisamos ter... Eu acho que concentrar e realmente sugar da fonte e confiar que Ele vai colocar onde que Ele quer que queiramos, que devemos estar. Mais do que música e cantar, eu gasto tempo lendo e estudando a Bíblia e aprendendo do Espírito Santo dele e sendo usado como um vaso para a sua glória. Esse é o meu alvo. E isso é um alvo tremendo. Que Deus abençoe. Nós estamos muito contentes e que em todas as viagens você escolheu estar conosco aqui na convenção. Nós temos aqui a oportunidade de comprar alguns desses discos, mas e a nossa audiência na transmissão ao vivo? Nos diga, stevegreenministries.org, stevegreen.org, e você vai ter muitos discos para comprar ali. Então, vá para a página dele e nós vamos ouvir depois do Steve. Eu sei que você tem que se preparar, então muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Muito obrigado, Deus abençoe. Então, o Steve Green vai estar conosco nessa noite. A sessão vai começar daqui a pouquinho e nosso alvo ainda é $3 milhões. Você ainda pode usar o botão na página para fazer a doação e a sessão vai começar e eu vejo vocês depois da sessão. Deus abençoe. It's the cry of my heart. Good evening.
want to again welcome our live stream. Sejam bem-vindos à nossa comunidade da transmissão ao vivo. Alguns auxiliares e gideões não podem vir, às vezes, para a convenção. Essa é uma ferramenta maravilhosa para eles estarem conectados conosco. Se você esteve assistindo a semana inteira, muito bem-vindo a essa sessão, que hoje é a nossa última sessão dessa convenção. E se você é a primeira vez que você está entrando nessa transmissão ao vivo, nós queremos... E nós estamos transmitindo a semana toda em 10 línguas diferentes. Nós desejamos que você estivesse aqui conosco, mas nós estamos muito contentes que você está assistindo ao vivo. Mas aqueles de nós que estamos aqui, em qualquer momento que você pode estar na câmera. Então, sorria. E vamos louvar o Senhor como nós sempre fazemos. Nós fomos abençoados pelo irmão Dr. Joseph Bowling. Ele é o ministro de música da nossa conferência. Por favor, venha aqui, irmão Bowling, para o pódio. Nós temos sido abençoados pelo seu ministério a semana inteira. Nós olhamos para o irmão e vemos o Espírito do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Obrigado. Como um dom para a sua estada conosco, nós temos uma cópia da Palavra de Deus com o seu nome e nós queremos dar de presente ao irmão. E nós também fizemos a distribuição de Novos Testamentos, fizemos doação em seu nome e vamos colocar a Palavra de Deus em algum lugar no mundo em honra da sua presença conosco aqui. E que as pessoas possam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Muito obrigado por estar aqui conosco e muito obrigado por ter abençoado a gente essa semana. Vamos entregar a palavra para o irmão e, por favor, nos lidere no louvor. Muito obrigado. Que bênção essa semana, irmãos. Deus seja louvado. Ali está a luz. Vamos levantar, irmãos, e vamos louvar. Vamos agradecer a Deus pelas suas graças. Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall his praise begin? Taking away my burden, sing it out, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches. Sing the chorus now. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my amen, and greater for than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise his name. Oh, that's good. Sing it tonight. Let's do the last stanza together. One. Vamos cantar o último verso agora. Eu, nas minhas traduções, By its transforming power, making him God's dear child. I love this line. Purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches. Sing it out now, people. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountain, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, and broader than the scope of my transgressions, greater more than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise his name. Hallelujah. Let's give the Lord a hand. Aleluia. Vamos bater palmas para o nosso Senhor. Glory.
attendeth my, sing it with me. And when sorrows like sea billows, whatever my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Sing the chorus. It is well with my soul. Amen. It is well with my soul. You know, this may be my favorite. Esse é o meu verso favorito em todos os hinos. Aqui, o terceiro verso desse hino. Isso é um testemunho, vamos cantar juntos. Oh, the bliss of this glorious thought. Come on now. My sin not in part, but the whole. Come on. It is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Now sing this, it is well with my soul. It is well. It is well. It is well with my soul. Now the final stanza. And Lord, haste the day. And Lord, haste the day when the face shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul, and it is well with my soul. Lift your voice. It is well. It is well with my soul. If it's well with your soul tonight, would you say amen? Amen. Vamos dizer amém. Amém. Pai, nós te agradecemos muito porque tudo está bem com a minha alma por causa do trabalho de Jesus Cristo. Nós o adoramos e levantamos o nome dele aos céus. Em nome de Jesus, vocês mantenham-se de pé para a leitura da palavra de Deus. Amém. Nós vamos ter a leitura da Bíblia de Lex Jones, da Nova Zelândia, e depois uma oração. E durante a oração, o nosso vice-presidente, Alan J. Huth, vai vir fazer uns anúncios depois da oração. Nós vamos ler da Escritura de Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido o mundo, permanecer inabaláveis. Estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que intrepideis fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Sua palavra é a verdade. Ela é uma lâmpada para os nossos pés. Nos ajude a estarmos firmes num só Espírito. Senhor, nos ajude a sermos fortes. Nós oramos para que as suas leis sejam colocadas nos nossos corações e que tua palavra mantenha-se na nossa mente. Muito obrigado, Senhor, pela liderança desse ministério. Obrigado por ter chamado a cada um dessas pessoas nessa posição para servir nesse ministério. E que cada nos dê todas as armas espirituais para fazermos a tua obra. Obrigado, Pai, por fazer desse ministério dos Gideões Internacionais para os Gideões e as auxiliares. Não é por sorte que temos feito isso, uma oportunidade de servir nesse ministério. Nós oramos para que todas as pessoas que aceitem a palavra de Deus sejam servidas e que as portas fechadas sejam abertas por Ti, pela magnificência de Jesus. E que nós possamos continuar a doar com alegria para a palavra de Deus ser... Senhor, continue a criar oportunidades para testemunho pessoal. Obrigado por... E essa é a nossa oração. Amém. Vocês tiveram um tempo bom hoje? Amém. A convenção tem muitas partes, café, almoço, jantar e sessões educacionais e nós temos também um alvo de oferta, $3 milhões para colocar 2,4 milhões de escrituras ao redor do mundo. E nós estamos perguntando, onde é que nós estamos? As auxiliares tiveram um lanche, um almoço nessa tarde, e elas fizeram a parte delas de levantar essa oferta. E elas receberam $201 mil e alguns quebrados. Enquanto nós estivemos no banquete, os jovens tiveram um banquete e eles deram $10.900. E até agora, nessa convenção, nós levantamos no programa dos jovens 8 profissões de fé e 20 rededicações para o Senhor. E eles estão tendo um encontro hoje à noite que muitos devem acontecer ainda essa noite. E quando você estiver ouvindo a mensagem aqui, ore pelos jovens essa noite no programa deles. E também com nossa oferta durante o banquete dos pastores ontem, nós temos uma oferta de $3.134.099. E eu preciso de
Alguém tem um centavo? Eu tenho um centavo aqui. E nós vamos arredondar. Isso compra 2.600.097 cópias da Palavra de Deus para o mundo. Amém. Agora para os outros anúncios. Alguns de nós estão falando nas igrejas amanhã. Nós temos um culto de consagração. Se você estiver falando numa igreja, nós temos um culto de consagração 2 no Hotel Marriott, no Ballroom, lá, às 7 horas para aqueles que têm cultos mais cedo, e o segundo às 8h15. E se você estiver falando numa igreja, então venha no culto de consagração e o transporte vai ser providenciado para sair daquele culto para o culto nas igrejas. Os delegados das associações nacionais, se vocês quiserem ir a um culto e não vão estar fazendo uma mensagem gideônica numa igreja local, você é convidado para ir para a Igreja Batista em Leeds. Vai ter um ônibus que vai sair do hotel às 7h30 da entrada da Central Street, no Marriott. Não vai haver interpretação lá naquela igreja. Nós queremos agradecer a algumas pessoas hoje à noite, que nós temos um programa internacional que coloca todo o programa da convenção, organiza tudo. Nós queremos agradecer à comissão de programa da convenção, e ele está mencionando os nomes dos membros dessa comissão. Se você gostou da convenção, você pode aplaudir. E as nossas auxiliares também tiveram um programa que tem também uma comissão. Se vocês gostaram do programa das auxiliares, vocês podem agradecer as seguintes senhoras. Senhoras? Nós tivemos também uma comissão que é local da convenção para que nós fôssemos recebidos bem aqui em Kansas City. O Aaron Clemens era o relator e todos aqueles que estavam trabalhando nessa convenção, por favor, levante para reconhecermos e agradecermos aos irmãos de todos os locais aqui de Kansas City, Missouri. Todos que estão participando na organização dessa convenção. E, finalmente, para todos vocês, delegados de 91 países ao redor do mundo, muito obrigado por terem vindo a Kansas City, por fazer dessa convenção uma convenção muito especial e oportunidade muito maravilhosa. Aplaudam a si mesmos por estarem aqui nessa convenção. E alguns outros anúncios. Steve Green, que estava conosco, ele nunca falou uma palavra sobre CDs que estão sendo vendidos ali. Não foi bom isso. Mas eles têm uma mesa lá fora. E tudo que você fizer ele não ganha nada desse dinheiro que você compra os CDs. Ele tem uma organização sem fins lucrativos e o dinheiro vai todo para essa organização. E, por último, depois da convenção, você vai receber uma pesquisa online e gostaríamos que você refletisse por e-mail, nos deixe saber quais são os pensamentos sobre a convenção aqui em Kansas City. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Over 3 million. Mais de 3 milhões de dólares levantados nesse ano. Deus seja louvado. O livro de Hebreus, capítulo 13, 7, fala dessa maneira. Lembre-se dos seus líderes, dos seus governadores. Isso é o suficiente. Nós temos que lembrar dos nossos líderes que nós temos nesse Ministério dos Gideões. O irmão Jimmy Duran, que é o capelão internacional, vai estar vindo aqui e fazer a posse dos executivos que foram eleitos nesse ano, para esse próximo ano. Irmão Jimmy, por favor, venha fazer a oração de posse.
Nós vamos agora fazer a posse dos oficiais. Eu quero convidar os oficiais para os executivos para estarem aqui olhando para a audiência. O nosso presidente internacional, o irmão David Martin. E à medida que eu chamo os nomes, então vocês venham e se virem para a congregação. Nós vamos ter nossa presidente das auxiliares, Sandy Davis. Por favor, fique ao lado do David. E o nosso vice-presidente, Alan J. Huth. E a nossa vice-presidente das auxiliares, Len Peterson. O nosso tesoureiro, Kevin Bill. A nossa tesoureira, a secretária das auxiliares. O Craig Warner, que é o diretor executivo dos Gideões. O nosso capelão que foi eleito hoje, Mark Johnson. E o nosso novo capelão para os auxiliares, Betty Tyson. E eu vou começar a chamar os outros. Vocês, por favor, venham para um lado ou para o outro, para que nós todos caibamos aqui na frente. Nossa trustee da Austrália, Trevor Munson, da Austrália. O nosso trustee da Finlândia, Pertti Tamanen. Nosso trustee da Alemanha, o Dr. Ralph Riley. Nosso trustee do Japão, Katsutoshi Karagira. Nosso trustee da Coreia, E.J. Sung. Trustee da Noruega, Karen Ohold. Nosso representante da República da China, Taiwan, trustee, o irmão James Tan. O trustee da África do Sul, Rudy Clausen. O trustee da Suécia, Arne Bronston. O trustee da Zona 1, Mark McNett. O trustee da Zona 2, o Dr. Dick Nicolai. E o eleito hoje da Zona 3, o trustee. O trustee da Zona 4, Rusty Jameson. O trustee da Zona 5, Bob Drinkall. O trustee da Zona 6, Joseph Mullen. O trustee da Zona 7, Ken Powell. O trustee da Zona 8, Randy Crow. O trustee da Zona 9, Mike DeWoody. O trustee da Zona 10 foi eleito hoje, Steven Smith. O trustee da Zona 11, Steve Spur. E, por último, o trustee da Zona 12,
Lower Crum. Antes de eu pedir a eles para virarem para mim, eu quero ler uma passagem da Escritura. E depois eu quero que vocês, então, voltem e se virem para mim depois. Eu vou ler de 1 Samuel, capítulo 3. Agora o jovem Samuel estava ministrando ao Senhor na presença de Eli, e não havia uma visão frequente. E naquele tempo, Eli estava no templo e ele estava cego. E ele estava ali no seu próprio lugar. E a luz do Senhor não tinha sido apagada. E Samuel estava no templo onde a arca do concerto estava. E o Senhor chamou Samuel e disse... E ele foi para Eli e falou, sim, eu estou aqui. Você me chamou? Ele disse, não lhe chamei. E pode dormir. E ele foi e dormiu. E o Senhor chamou novamente Samuel. E Samuel levantou e foi falar com ele. Aqui estou eu, porque você me chamou. E ele disse, não, eu não chamei você, meu filho. Pode dormir. E aí Samuel não sabia que o Senhor e a palavra do Senhor não tinha sido revelada a ele ainda. E o Senhor chamou novamente a terceira vez. E ele levantou e foi falar com Eli. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. E o Eli então disse que o Senhor é que estava chamando o menino. E aí o Eli disse a Samuel, deite, e se ele chamar outra vez, você deve dizer, pode falar, Senhor, porque o seu servo escuta. E Samuel deitou no seu lugar. E o Senhor veio e falou com ele, como em outros tempos, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, Senhor, porque o teu servo escuta. E o Senhor disse a Samuel, eu estou prestes a fazer uma coisa em Israel que os ouvidos de quem ouvir vão ficar impressionados. Vocês, os executivos eleitos, por favor, se virem para mim. No verso 1, Samuel está ministrando ao Senhor, não ao sacerdote Eli, mas ele servia aos dois. Assim como vocês são chamados para ministrar ao Senhor, porque esse é o ministério do Senhor. No verso 1 também fala que a palavra do Senhor era rara naqueles tempos e que não havia visões frequentes. Naqueles tempos, o Senhor falava diretamente aos homens e mulheres que ele chamava para uma liderança específica. E muitas vezes em visões e sonhos. E hoje ele fala conosco através da sua palavra escrita e do Espírito Santo. Deus, através de Samuel, estava querendo mudar muitas coisas. E através dos irmãos, ele vai mudar também isso. E à medida que ele fala com os irmãos nos próximos dias sobre o que ele quer que vocês façam na sua liderança, Samuel ouviu uma voz. Ele pensou que era Eli que estava chamando, mas nós sabemos que era o Senhor. Quem é que está chamando a vocês? É a membresia dessa associação? Você pode dizer, sim, eu fui eleito pela membresia hoje mais cedo. Mas eu digo a vocês hoje à noite que foi o Senhor mesmo que chamou vocês para esse serviço, para esse próximo ano. E qual foi a resposta de Samuel? No verso 10 diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E eu quero dizer a vocês que vocês peçam ao Senhor para falar claramente com vocês nos próximos dias. E também você tenha certeza de falar para Ele que você está ouvindo. O que o Senhor disse a Samuel? No verso 11 ele diz, e o Senhor disse a Samuel, eu estou prestes a fazer uma coisa em Israel que os ouvidos das pessoas vão ficar impressionados. Eu acredito que o Senhor vai fazer uma coisa entre os gideões internacionais, que os ouvidos de todas as pessoas vão realmente ficar impressionados.
E o que significa essa expressão? E ele foi para a definição do dicionário e diz para sentir uma emoção de animação. E o Senhor vai fazer uma coisa tão milagrosa e incrível que as pessoas vão saber que só pode ter vindo do Senhor. E se é Deus que tem chamado vocês, então a quem vocês têm que dar resposta? A Deus primeiro. A quem mais que você tem que dar o relatório? Aqueles que elegeram vocês. Esse corpo está aqui nessa convenção colocando a responsabilidade nos ombros de vocês da liderança para a sua função executiva. Você precisa liderar na sua área de responsabilidade. Vocês são responsáveis por aqueles que vocês lideram. E a única coisa que eles podem fazer é para que vocês peçam a eles fazerem coisas. E eu quero desafiar vocês hoje à noite para orar por esse assunto tão sério. E pedir pelo menos uma pessoa para pessoalmente cobrar de vocês o que vocês têm que fazer e fazer as responsabilidades que você tem na sua função para a qual você foi eleito. Olhe no olho dessa pessoa e diga: você poderia pessoalmente cobrar de mim? E ore junto, se comprometendo por essa cobrança, como uma demonstração da sua vontade de ser cobrado pelas suas atividades. Você vai receber um cartão para assinar, indicando a sua vontade de ser cobrado pela membresia. Eu quero ler o que o cartão está dizendo. Reconhecendo o chamado de Deus e a minha resposta em obediência, eu estou disposto a ser cobrado para as atividades e responsabilidades da minha posição pela qual fui eleito. Audiência de alguns desses indivíduos aqui na frente de vocês vier para vocês e pedir para ser cobrado, não simplesmente responda com uma palavra sim. Ore com ele, junto com ele, com ela, e olhe para os olhos dele e diz: eu me comprometo a cobrar de você as responsabilidades dessa posição para a qual você foi eleito. Eu acredito que Deus está prestes a fazer uma coisa tremenda entre os Gideões internacionais que vai animar os corações das pessoas ao redor do mundo. Que seja feito por vocês a liderança desses Gideões internacionais. Vamos orar. Pai Celeste, como nós louvamos o Teu nome essa noite. Nós queremos que continues a mostrar a Tua fidelidade para nós. Tu tens estado conosco o dia todo durante esse processo de eleição. E nós vimos a sua mão trabalhando hoje. E cada pessoa que está aqui de pé diante de ti, está dizendo: sim, Senhor, eu quero ser cobrado das atividades e responsabilidades nessa liderança que tu tens me eleito. Senhor, eu quero pedir uma bênção especial em cada pessoa que foi eleita para uma função de liderança. E eu peço que tu possas fortalecê-los dia a dia. Pai, eu te peço que eles possam colocar esse cartão, depois de assinar, eles possam colocar no lugar que eles possam ver todo dia e lembrados e sejam da cobrança que eles têm contigo nessa liderança. Nós queremos confiar em ti para realmente fazer algo que impressione os ouvidos do mundo inteiro quando eles veem a tua mão trabalhando nos Gideões internacionais como nunca foi antes. E nós vamos testemunhar o teu trabalho através desses líderes e vamos saber que só pode ter vindo de ti. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo especial. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Os irmãos podem se assentar agora.
Obrigado, irmão Jimmy. As coisas necessárias que fazemos nesse ministério, essas coisas que fazemos são necessárias. Mas se nós não tivéssemos os testemunhos, como nós ouvimos a semana toda, se nós não tivéssemos esses testemunhos que vamos ouvir hoje à noite de Jay Lorette, se nós não tivéssemos esses testemunhos, nós não teríamos evidência fundamental para levarmos para os nossos pastores e ver que esse ministério é efetivo. Esse ministério é efetivo e nós temos os testemunhos para provar isso. O irmão Jay Lorette, de Hampton, Illinois, com a sua esposa Karen, de 37 anos. Eles têm 3 filhos e 4 netos. Ele foi membro dos Gideões. E em Illinois, ele foi membro dos Gideões e agora ele é capelão, pastorando numa empresa. E ele tem servido 27 anos nesse ministério. Jay, venha compartilhar conosco o que Deus tem feito na sua vida. Boa noite, irmãos e irmãs. É o meu prazer de estar aqui e dizer que o meu Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus pelo ministério dos Gideões, o que vocês fizeram, a influência na minha vida e o que ainda estão sendo influência na minha vida. Eu tinha um pai ou mãe que eram muito bons quando eu estava crescendo, mas nós não conhecíamos Jesus Cristo. Nossa casa não tinha o ensinamento da palavra santa de Deus. E na idade de 13 anos, eu comecei a ir para a casa de detenção, me rebelei contra os meus pais, todas as autoridades. Eu estava querendo viver a vida do meu próprio jeito. Em Provérbios diz que isso parece certo, mas quando nós andamos por esse caminho, são caminhos da morte. Eu acho que eu estava até possesso de demônio. Morava em prédios abandonados, eu estava com drogas e álcool e uma vida de violência e crime. Eu estava mentindo e roubando, e eu estava também em casas de recuperação e prisões. 2 anos eu passei numa instituição mental. E quando eles me colocavam nus, eles iam colocavam uma camisa de força e me colocavam numa cela e falavam: Senhor Lorette, o senhor não pode estar na sociedade, o senhor vai ficar sob a guarda do Estado até o final da sua vida. E realmente eles estavam corretos nisso, mas Deus salva e cura. Amém? Números fala que nós pecamos contra o Senhor e seja certo que o pecado vai encontrar você. Eu estou agradecido que Deus me seguiu e não me deixou viver como eu estava vivendo antes. E tinha um Gideão na cela onde eu estava, naquela cela. Eu não sei como é que aquele Novo Testamento dos Gideões, mas eu peguei aquela Bíblia e eu comecei a rasgar as páginas e eu estava com 6 meses na prisão ainda para sair, e tinha alguém naquela cela e o Espírito Santo começou a me convencer dos meus pecados e começou a mostrar para mim que eu merecia o inferno e queimar para sempre. Eu estava frustrado, eu peguei aquela Bíblia e eu joguei aquele Novo Testamento na parede e vi o plano de salvação, e eu tive o privilégio de compartilhar com centenas de pessoas no meu ministério. Hebreus diz que a palavra do Senhor é rápida e poderosa e que penetra até mesmo nas separações entre o osso e a entranha. Hoje à noite, eu sei que vocês sabem, Gideões, mas nós não podemos separar Jesus Cristo da sua palavra. Eles são uma coisa só, amém? A palavra diz que no início era a palavra, existia o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A não ser que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus.
E eu gosto dessa palavra, nascido de noite. Ele não fala é uma sugestão, uma boa ideia. Você precisa nascer de novo. Em 1 Pedro fala que nascer de novo não é de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. E nós vamos poder viver com Ele para sempre. E eu estava ali de joelhos naquele chão de cimento na prisão. Eu encontrei Jesus naquela prisão. E por esse propósito, o Filho do Homem foi manifestado para destruir os trabalhos do maligno. E Jesus me tocou e me mudou. Eu não sou a mesma pessoa que eu era antes. Amém? Eu estei naquela noite toda. Comecei a olhar para aquela capa, estudar e tentar entender o que estava acontecendo na minha vida. E às 6 da manhã eles abriram as celas e nós íamos para tomar um pouco de sol. E à medida que os outros homens me viram, falaram: o que aconteceu com você? Eu falei: eu encontrei Jesus. Você precisa dele, isso é muito bom. Mas a Bíblia diz que aquele que receber, ele vai dar o poder de ser filhos de Deus. Isso, saia daqui, isso é só para as pessoas boas. Eu falei: eu não sou bom, não. E ele entrou na minha vida. Ele sabe o que vai fazer por mim? Eu falei: ontem à noite eu orei e li essa escritura e eu pedi a Deus para me salvar. E, Senhor, eu não sabia que eu estava testemunhando, evangelizando, mas eu via outros presos ali, estavam se arrependendo, entregar o seu coração para Jesus. Quando eu saí trabalhar numa corporação e eu encontrei minha esposa, Karen, e eu ia nas ruas e começava a pregar nas ruas. E depois de 15 anos eu comecei o meu negócio de construção e eu continuei a pregar nas ruas de Chicago e em prisões locais. E depois de algum tempo o Senhor me chamou para o ministério e eu faço esse ministério já há 15 anos. E nós temos um trailer. E esse trailer, então, foi convertido numa capela móvel. Tem 40 pés e nós temos uma capela e depois nós temos um escritório. Nós estamos abertos 24 horas por dia. Eu tenho um grupo de homens que trabalha comigo. Nós fazemos 9 cultos por dia e a minha esposa faz estudo bíblico com as esposas dos motoristas de caminhão e eles vêm também. E nós fazemos também casamento e sempre apontamos esses homens para a face de Jesus Cristo. E alguém falou sobre o ministério: nós só colocamos Bíblias nas mãos das pessoas. E o que você pensa desse ministério? Eu acho que é um ministério interessante, muito bom. E esse homem falou: você não quer se tornar um Gideão? E eu fui Gideão por 10 anos na minha vida. Eu não conseguia ter uma namorada, um trabalho fixo. Eu agora estou casado há 37 anos, 3 filhos e 4 netos. Eu estou tão agradecido por Jesus Cristo, pela sua graça e seu amor e a salvação que Ele tem me abençoado. E, Gideões, eu sou muito agradecido por vocês, o trabalho que vocês têm feito de colocar as palavras ali. É um ministério que muda vidas. Muito obrigado por que vocês têm feito, o impacto que vocês têm feito e ainda continuam fazendo na minha vida. Os Gideões me ensinaram a amar a palavra de Deus, memorizar a palavra e compartilhar. E eu realmente tenho um apreço por isso. Eu acredito no Ministério dos Gideões, é um ministério baseado na Bíblia. E hoje, em muitas igrejas, eles perderam essa comissão. Mas o Ministério dos Gideões está fazendo a grande comissão, está indo e pregando o Evangelho para todas as criaturas. Amém? Os Gideões é um lugar muito bom para plantarmos a boa semente e dar suporte, fisicamente ser parte. Eu quero terminar com o Salmo 1 da Palavra de Deus. E diz: Ele manda a sua palavra e os curou e os tirou da sua destruição. E os homens iriam orar a Deus e louvá-lo pela sua bondade. Gideões, vocês precisam continuar pregando, mesmo quando não é popular, quando o nosso governo disser não é ilegal. Orem a palavra de Deus transforma, ela funciona, ele salva e ele
liberta as pessoas. Muito obrigado, Gideões, e Deus os abençoe. Irmão Jay, nós somos tão abençoados porque o irmão veio falar o teu testemunho. Nós não vamos desconsiderar isso. Nós sabemos que não é fácil, irmão, lembrar dessa parte da sua vida antes de conhecer o Senhor. Foi um prazer estar aqui, obrigado. Nós temos uma Bíblia e um cartão. A Bíblia tem o seu nome. Esse é um presente. E nós temos doado Bíblias em honra da sua presença e o que Deus tem feito na sua vida. Nós temos colocado escrituras ao redor do mundo para que pessoas como o irmão vão receber a palavra de Deus. Deus abençoe. Jesus. Aleluia. Amém. Que Deus seja louvado. Você foi abençoado a semana toda com a música de Steve Green? Nós queremos agradecer, Steve, e hoje à noite nós vamos ser mais abençoados porque o Steve vai vir e vai fazer um mini concerto. Eu disse perform, mas não é. Ele vai permitir que Deus o use para nós podermos adorar a Deus através desse mini concerto. O Steve Green serviu por 33 anos na música cristã. E esse ministério, ele ganhou 4 indicações para o Grammy. E ele tem vários prêmios. Ele tem 40 discos e vendeu mais de 3 milhões de álbuns ao redor do mundo. E ele ainda está esperando para os próximos anos. Ele diz, existem mais músicas para Deus que precisam ser escritas e as pessoas precisam ouvir o Evangelho do nosso Senhor. E mais pessoas precisam ser redimidas pela glória de Deus. E Steve, venha e nos abençoe essa noite. Enjoyed meeting you and hearing your stories. God continue to bless you. Proclaim the glory of the Lord. Let every tongue confess He reigns. Lift up His name in praises forever. Proclaim the glory of the Lord. Make known His mighty deeds to all. Take up the call, let every nation know. He is our Messiah, our Savior and our King. Let all our voices join as one and fill the earth with sing. Glory to our God, His greatness we applaud. Let every race on every shore proclaim the glory of the Lord. Proclaim the glory of the Lord. Give honor to the Prince of Peace. For if we cease, the stones will start shouting. Proclaim the glory of the Lord. With hands uplifted, let us raise a mortal praise to Him who reigns on high. He is our Messiah, our Savior and our King. Let all our voices join as one and fill the earth with sing. Glory to our God, His greatness we applaud. Let every race on every shore proclaim the glory of the Lord. He is our Messiah, our Savior and our King. Let all our voices join as one and fill the earth with sing. Glory to our God, His greatness we applaud. Let every race on every shore proclaim the glory of the Lord. Glory to our God, His greatness we applaud. Let every race on every shore proclaim the glory of the Lord. I will sing glory to the
You are good, always, and dear, always. You are working all things together for our good. You are good, always, in big and small ways. I know I can trust you in everything you do. With the hard winds of life blowing out of control, it can feel like I'm all on my own. But you've given me your word, and I know you'll never leave. And I've never faced a single storm alone. You are good, always, and dear, always. You are working all things together for our good. You are good, always, in big and small ways. I know I can trust you in everything you do. Yes, I know I can trust you in everything you do. He who began a good work in you, he who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. ¿Quién la buena obra empezó? ¿Quién la buena obra empezó? Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. He'll be faithful to complete it. He is faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. It's been my great delight to have Dick accompanying. Então, o meu colega está me acompanhando pelos últimos 11 anos, mais ou menos. Eu estava liderando, eu precisava de não um pianista, mas uma pessoa que soubesse tocar teclado para me ajudar. E ele nem olhou para a brochura e falou assim, nem para o folder, e falou assim, sim, eu aceito trabalhar com você. Ele tem trabalhado comigo há 11 anos, mas agora o meu colega vai tocar sozinho.
It's the cross where Jesus suffered, though it will cost all you claim as yours. Your sacrifice will seem small beside the treasure eternity can't measure what Jesus holds in store. Embrace the love the cross requires. Cling to the one whose heart knew every pain. Receive from Jesus fountains of compassion. Only He can fashion our hearts to move as His. Cross, our desires rest in you, Lord Jesus. Make us bolder to face with courage the shame and disgrace you bore upon your shoulder. Embrace the life that comes from dying. Come trace the steps the Savior walked for you. An empty tomb concludes Golgotha's sorrow. Endure then till tomorrow your cross of suffering. Embrace the cross. Embrace the cross of Jesus. Once in darkness, now in light. Once blind, now I see. Once a sinner, now a saint. Once bound, now free. That's the power of the cross. See the chains fall. That's the power of the cross. See the chains fall. Once a stranger, now a child. Empty, now filled. Once condemned, now reconciled. Broken, now healed. That's the power chains fall. That's the power of the cross. See the chains fall.
fall. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Would you sing? My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Somebody say amen. We just want you to see how you have blessed us this week. Yes. So, Brother Steve. Irmão Steve, irmão Dick, muito obrigada. Vocês abençoaram muito esse ministério. Então, Deus adora o louvor dos santos e nós sentimos isso. Nós sentimos a presença de Deus quando você nos liderou em adoração. Muito obrigada pelo espírito que vocês demonstram quando vocês nos ajudaram nesse momento de adoração. Nós temos uma Bíblia para você, Steve, com o seu nome aqui, e também doamos 5 Bíblias para serem colocadas em 5 lugares do mundo em sua honra, porque vocês ficaram com a gente essa semana. Deus te abençoe. Muito obrigada. Irmão Dick, nós também vamos incluir você, porque você fez a mesma coisa. Tem sido uma bênção ver vocês trabalhando juntos. E quando vocês uniram seus espíritos, vocês nos abençoaram. Muito obrigada. Então, aqui uma Bíblia com seu nome. Também doamos 5 Bíblias em seu nome em 5 lugares diferentes. E vocês ouviram os testemunhos de hoje, dessa semana, e vocês viram que é igual uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus nunca volta vazia, né? Então, muito obrigada. Obrigada, viu? Steve Green, senhoras e senhores. Então, tem sido uma bênção até agora, não foi? Vocês concordam? E agora nós vamos ter a ênfase do Ministério dos Países de Alcance Internacional. Teremos o irmão Pavel Denk, ele vem da Europa Central e ele vai ser seguido pelo irmão Alan Lowe, da Costa do Pacífico. Em 10 anos depois que a porta se abriu e o Evangelho entrou na República da Tchecoslováquia e em outras nações do leste europeu, a teologia liberal no oeste europeu
penetrou profundamente nas igrejas e nos seminários protestantes. Recentemente eu vi essa citação num blog de Atos, o Ministério de Atos Internacional. A maioria das organizações e indivíduos concordam com essa declaração. A mesma fonte declara que a religião que cresce mais rapidamente na Europa é o Islã. Não é muito bom ouvir comentários de desenvolvimentos como este, mas também vejamos o que a palavra de Deus está falando. Em Romanos 5, em o apóstolo Paulo, versículo 20, ele fala o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Irmãos e irmãs, esse é o nosso Deus. Ele fala mas depois vira a situação de cabeça para baixo para que o reino de Deus possa começar a operar. Em cada um dos 21 países da região da Europa Central, nós temos gideões e auxiliares que pegam coragem e inspiração da palavra de Deus para encararem desafios e circunstâncias difíceis. Eles oram e agem para que mais e mais pessoas venham a conhecer Jesus Cristo. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a sua parte e Deus é fiel às suas promessas e na sua palavra. Há alguns anos, nós agora estamos experimentando portas abertas na Sérvia, em todas as instituições, para distribuição e colocação da Bíblia. Dos países mais difíceis para compartilhamento das escrituras, agora é o país mais aberto em toda a região. Isso aconteceu depois de muitas orações, passos práticos ou não, e também a criação de times de liderança nacionais. Veja algumas fotos de algumas distribuições e colocações. Escolas, prisões, hospitais, asilos, o exército, polícia, departamento de polícia, hotéis, todas essas instituições estão abertas para os gideões. Nós estamos muito emocionados com isso, não sabendo quanto tempo as portas permanecerão abertas para a gente, mas a gente vai tentar usar esse tempo da melhor forma possível. Deus nos dá muito mais do que pedimos em oração. Nós tivemos a oportunidade esse ano de nos encontrar com autoridades locais. Prefeito da capital da cidade da Sérvia e o ministro de religião do parlamento da Sérvio. Esses oficiais receberam o nosso trabalho de forma calorosa e nos deram uma recomendação escrita para o nosso ministério. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Nós também encontramos o diretor da prisão numa cidade de Vranja, que também é o membro do conselho diretor de todas as prisões do país. Ele recebeu um Novo Testamento e escreveu uma carta de apreciação pelo que temos feito nas prisões da Sérvia. Então, a Deus toda a glória. E Deus tem criado o caminho e aberto o caminho e pavimentado o caminho para a gente. O senhorio Cordélia foi para um hospital para colocar as Bíblias. Primeiro ele falou com médicos e enfermeiras para falar o que eles iam fazer. Uma enfermeira começou a chorar imediatamente. Então eles perguntaram o que aconteceu e ela disse: há 2 meses a gente não recebeu nosso salário. Quando eu vi sobre o amor e o cuidado de Deus e vocês trouxeram a palavra dele como presente, eu achei que as pessoas tinham esquecido da gente, mas Deus nunca nos abandona. Vocês podem imaginar como isso abriu oportunidades não apenas para a colocação bem-sucedida, mas especialmente para o testamento pessoal. E verdadeiramente muitas enfermeiras ouviram os testemunhos de muitos gideões e auxiliares. Aí eles receberam a Jesus como seu salvador pessoal e fizeram a oração do final do testamento. A beleza dessa história é que em alguns dias esses homens também receberam seus salários. Deus realmente se importa com a gente e Ele confirma a sua palavra que nunca volta vazia. A Deus toda honra e toda glória.
Vocês não sabem quem eu sou. Essas foram palavras de um homem, Carol, que foi abordado por um Gideão na cidade de Cracóvia, na Polônia. Durante uma discussão, um homem com o coração quebrado confessou que ele era um ladrão e que ele era um alcoólatra. Ele disse: é por isso que a minha esposa e os meus filhos me abandonaram. E ele continuou: não há esperança para mim. Algumas vezes eu vou para aquela igreja onde eu casei com a minha esposa, mas eu vou para lá quando não há pessoas e eu choro para Deus. Eu não quero viver mais assim. Deus, por favor, me ajude. Isso foi exatamente aquele dia que Deus respondeu às suas orações. Carol recebeu seu Novo Testamento e foi levado pelos gideões locais na última página do Novo Testamento e entregou sua vida a Jesus. Ele teve a oportunidade de pedir perdão para todos os seus pecados e começou uma nova vida. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Na República da Tchecoslováquia, nós experimentamos nos últimos 2 anos as portas abertas em hotéis e pensões. Desde que o Ministério começou, só os hotéis grandes e grandes cadeias internacionais estavam abertas para a colocação das escrituras. Mas, por causa de orações dos campos e no nível nacional, a situação mudou. Um campo dos Gideões na cidade de Liberec, na Boêmia, tem orado e tentado por 10 anos para colocar as escrituras em hotéis populares locais. Por 10 anos, eles têm continuado a fazer a mesma coisa. Eles se encontram, eles oram juntos e aí eles visitam o gerente do hotel. Por 10 anos, eles ouviram a mesma resposta: não. Ano passado, o gerente de um hotel ligou para eles, ele mesmo, e pediu para os gideões distribuírem os Novos Testamentos. O que aconteceu era que o novo dono, durante a primeira visita do hotel, descobriu que não havia Bíblias dos gideões nos quartos. Então, uma das primeiras ordens para os funcionários era: consiga Novos Testamentos dos gideões para cada quarto. A Deus seja toda honra e toda glória. Mas a história não terminou ainda. Quando Deus faz algo, Ele multiplica as bênçãos. Então, 3 meses depois, os gideões locais na cidade de Kromeritz, a 250 quilômetros, foram a um hotel para colocar as escrituras. O gerente não foi muito amigável desde o início, mas depois de um tempo, ela se lembrou que ela estava num hotel no Liberec de forma privada e percebeu os Novos Testamentos que estavam oferecidos para ela agora. Como ela gostou disso, ela também permitiu a colocação desse Novo Testamento no seu hotel. Os caminhos de Deus às vezes são imprevisíveis. A gente nunca sabe o que Deus pode fazer quando estamos disponíveis e somos obedientes em distribuir a sua palavra. No Hotel Golf, perto da capital Praga, um gideão local foi lá conversar com o proprietário para falar sobre a colocação das escrituras. Ele compartilhou com ele seu próprio testemunho e o dono, o senhor Dusan Pideman, começou a chorar porque ele foi tocado pelo poder do seu testemunho. Dusan recebeu sua própria cópia da palavra de Deus e entregou sua vida a Jesus. E de forma muito feliz, permitiu a colocação das escrituras no seu hotel. Glórias a Deus por isso. Na cidade da Elbasan, na Albânia, tem uma escola de línguas gerenciada por 2 gideões. Todos os novos alunos recebem uma cópia da palavra de Deus. Dali, entrou na escola e recebeu sua própria cópia também. Lendo aquele livrinho azul, levantou muitas questões sobre a sua vida. Como ele tinha um ambiente familiar muito difícil, ele começou a orar a Deus por ajuda. Algumas das suas perguntas e dúvidas ele compartilhou com o gideão local e seu professor na escola. Dali,
Então, passou pelas perguntas no final do Novo Testamento e ele também recebeu Jesus como seu salvador pessoal. Ele veio para a escola para aprender inglês, mas ele encontrou Jesus Cristo. A Deus seja toda a glória. Gideões e auxiliares, por suas orações e apoio, vocês são parte de todos esses testemunhos e muito mais no que Deus está fazendo na região central da Europa. Muito, muito obrigada. Deus os abençoe a todos. Boa noite a todos. Então, permanecendo firmes em um espírito, compartilhar o Evangelho para as pessoas na região do Pacífico, na costa do Pacífico. Compartilhar o Evangelho, que tem 23 países e uma população de 314 milhões de pessoas. Essa região vai da Indonésia até a Polinésia Francesa, no leste, do norte das Marianas até a Nova Zelândia no sul. Precisamos ficar firmes em compartilhar o Evangelho na Indonésia, porque é o país de maior população muçulmana. Na Malásia também há muitas restrições para a pregação do Evangelho. Em Fiji, nas Ilhas Salomão, em Tonga e também no Kiribati. Precisamos compartilhar o Evangelho e para isso precisamos enviar a palavra, precisamos enviar a palavra para os vales, mandá-lo para cima das montanhas, passando pela parte do Pacífico, através dos oceanos, para as ilhas mais remotas, para que possamos alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós plantamos a sementinha da palavra de Deus. Eu estava em Lake Toba, em Sumatra e na Indonésia, em outubro do ano passado. Tivemos a oportunidade de dar mais de 1.000 evangelhos em algumas escolas. Depois da distribuição, a diretora de uma escola pediu para que a gente pudesse orar por aquela área, porque havia uma seca. E Deus respondeu a sua oração, mandando a chuva naquele mesmo dia que ela havia pedido a oração. Glórias a Deus, a palavra de Deus foi enviada e também Deus enviou a chuva. Durante a conferência da Malásia, em setembro do ano passado, nós tivemos um culto de dedicação da Bíblia no Hotel Pullman, em Miri. 350 Bíblias foram colocadas. Glórias a Deus por isso. E outra rara oportunidade nesse país profundamente muçulmano, a Malásia. A Malásia agora tem um solo muito rochoso para o compartilhamento da palavra. É um solo difícil da gente plantar sementinha. E durante a Blitz das Escrituras, em 2016, em Penang, embora houvesse muitas restrições, 5.000 escrituras foram distribuídas durante essa Blitz das Escrituras. A Deus toda honra e toda glória. Em Capital, um gideão, ele mesmo, na idade de 90, participou de um workshop de treinamento chamado Compartilhe Jesus Sem Medo, em Fiji. Ele colocou em prática o que ele aprendeu e ele deu testemunho ao estranho no mercado. E ele pegou um peixe aquele dia para Deus, ele pescou um homem. Another fisherman in our ministry. Então, o céu fica muito feliz quando uma alma é salva. Então, quando a gente joga as sementinhas na Indonésia, Deus aumenta tudo e faz crescer a sementinha. É difícil para que um muçulmano radical venha conhecer a Jesus. Só Deus pode fazer isso através do seu poder. Então, um outro senhor, Youssef Nasseri, é um muçulmano radical. Ele recebeu um Novo Testamento no ensino secundário. Ele leu o Novo Testamento só para fazer uma comparação religiosa. E depois de algum tempo, eles queimaram uma igreja na noite de Natal. Depois desse incidente, ele não tinha mais paz no seu coração.
Ele pegou o testamento dos Gideões e leu João 14, onde Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai exceto através de mim. Então Deus tocou o seu coração e Youssef entregou toda a sua vida a Jesus Cristo. Amém. Ele frequentou a escola bíblica e ele agora é o pastor da igreja que ele mesmo queimou e destruiu. Aleluia! De um incendiário para pastor. Então, na Malásia, Deus também aumenta as sementinhas. Vincent Manamiam, ele era um hindu da Malásia. Sua primeira Bíblia foi um Novo Testamento Gideão dado a ele pelo seu irmão. E ele manteve isso na bolsa da sua camisa e ele leu isso quando ele estava de plantão como soldado. Ele diz que ler o Testamento o ajudou a superar o seu medo dos inimigos que moram na floresta. E isso levou a sua conversão ao Senhor. Ele se tornou uma testemunha superativa no campo do exército. Mesmo sendo perseguido, ele levou 45 famílias a Jesus Cristo. Então agora ele prega Jesus a todos os ibãs nativos. E agora ele é pastor de uma igreja no interior de Sarabá. Louvado seja Deus. De um soldado ele se tornou um pastor. Tom Larry, de Goroka, de Papua Nova Guiné. Ele era um músico. E ele era um músico muito talentoso, mas ele era um alcoólatra. O abuso de alcoolismo destruiu a sua carreira, a sua saúde e a sua família. Então, a sua esposa e seus filhos o abandonaram. Ele ficou tão deprimido que ele pensou em cometer suicídio várias vezes. Um testamento dos Gideões dado a ele por um colega da universidade foi fundamental para que ele pudesse achar a solução para todos os seus problemas pessoais. E ele achou as respostas para os seus problemas. E aí ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. O dia que ele confiou no Senhor Jesus, ele jogou fora todas as garrafas de bebida. E hoje ele toca música cristã ao invés de rock and roll. A Deus toda a honra e toda a glória. A conferência da Bíblia para a gente diz toda palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, muitas coisas que estão acontecendo na Malásia estão acontecendo a uma taxa alarmante, a mais e mais escuridão espiritual, principalmente na Malásia. E os princípios islâmicos e valores estão se infiltrando pelos bancos e pelos departamentos governamentais. A Malásia, agora Alá é o nome de Deus usado nos livros das escolas na Malásia. E eles estão sob a lei da Sharia. Em Brunei, eles não celebram mais o Natal. Os nossos membros em Brunei só podem fazer testemunho pessoal. Mas eles dão a testemunha pessoal em todas as situações possíveis e imagináveis, já que eles só podem fazer isso. Glórias a Deus. Outro desafio é a secularização. Nós só temos uma pequena população cristã na Nova Zelândia. Os cristãos lá, eles são ricos, estão em sua zona de conforto. A mesma coisa acontece em Singapura. Os cristãos estão muito preocupados com o trabalho e com suas famílias. Eles são muito modernos e muito progressivos. Por favor, orem pela Nova Zelândia e por Singapura. Então, a Bíblia fala que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal. Então, contra as forças espirituais do mal.
Então o inimigo também nos ataca no campo. Muitos muçulmanos radicais, eles reclamam em Ampama, Sulawesi, Indonésia, quando a gente distribuiu o Novo Testamento, eles gritaram contra a gente e os ataques contra os judeus foram muito graves, mas graças a orações as tensões diminuíram e diminuíram as tensões entre os muçulmanos e os cristãos. Mas concordaram que não voltaríamos para ter outra distribuição. E agradecemos a Deus porque essa tensão diminuiu. Então, os pais muçulmanos estavam muito bravos de ver os gideões distribuindo testamentos em inglês fora da escola. Eles fizeram reclamações à polícia acusando os gideões de tentar converter os alunos muçulmanos ao cristianismo. E a polícia investigou e descobriu que esses relatórios e reclamações não eram verdadeiros. Mas esse incidente traumatizou os gideões e causou medo neles. Eu estou aqui hoje à noite para deixar vocês saberem que é mais e mais desafiante distribuir a palavra na costa do Pacífico. Orem por mais portas abertas para a distribuição. Por favor, orem pelo comprometimento de fazer o trabalho. Por favor, orem para que haja mais corações compassivos pelos perdidos. Orem, por favor, por um foco maior na missão. E, por último, orem para que Deus nos proteja no campo. Eu gostaria de agradecer a vocês por mandarem as escrituras para a costa do Pacífico. Por favor, continue a enviar escrituras. A demanda por escrituras é gigantesca. Hoje à noite, há uma oportunidade de vocês doarem para o fundo das escrituras. Por gentileza, doem com generosidade, para que possamos mandar escrituras para os países de alcance internacional. Que Deus os abençoe ricamente. Muito obrigada. Muito obrigada, irmão Pavel. Muito obrigada, irmão Alan, por vocês terem compartilhado com a gente tudo o que Deus tem feito nas suas áreas respectivas. Estamos chegando ao final da nossa Convenção Internacional de 2017. E a última coisa são as ofertas. Vocês ouviram Alan, que nós já atingimos a meta da nossa convenção, mas isso não significa que precisamos falar de doar. Então, 2 Coríntios 9:17, e simplesmente fala, então que cada pessoa possa doar como ele determinou no seu coração, não de forma forçada ou por necessidade, porque Deus adora aquele que dá com generosidade e alegria. Então, pergunte a Deus, querido Deus, eu dei o suficiente, eu doei o suficiente, ou o Senhor quer que eu doe mais? E qualquer resposta que você receber do Espírito Santo de Deus, apenas o obedeça. E Deus sabe o que ele vai precisar e o que ele vai fazer com essa oferta de hoje à noite. Então, Joe Bowling, ele nos abençoou durante toda a semana e ele vai nos liderar em louvor agora e vamos louvar a Deus. Obrigada. Amém. Vamos ficar de pé? Podemos ficar de pé? Podemos fazer a oferta de pé, não podemos? Que oportunidade que nós temos agora de ver mais uma vez a vitória de Deus. Marching as to war. Sing it now. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banner go. You know the chorus, sing it. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on the second stanza now, and like a mighty army, who's the church of God, brothers, we are
Hallelujah. Vamos agora baixar as nossas cabeças para orar. Querido Deus, nós te amamos, nós te louvamos. Muito obrigada pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Obrigada pela sua presença aqui nesse lugar ao longo dessa semana. Abençoe, Senhor, tudo que foi feito essa semana, Senhor. Tudo que falamos e fizemos foi para a sua honra e para a sua glória. E essa foi uma semana maravilhosa, uma convenção internacional extremamente bem-sucedida. Muito obrigada por isso. Abençoe a todas as pessoas que estão nos assistindo na transmissão ao vivo. Esteja com todos os nossos líderes que foram eleitos, todos os oficiais. Muito obrigada, querido Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos. Muito obrigada pelo seu amor. Muito obrigada por cima. Nós te amamos e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe a todos. Irmãos e irmãs, muito obrigada por vocês estarem com a gente na 118ª Convenção Internacional dos Gideões e Auxiliares aqui na linda cidade de Kansas City, no estado de Missouri. A sessão de hoje foi maravilhosa, 84 países estão ligados na transmissão ao vivo. Muito obrigada. Um obrigado especial vai para os nossos tradutores. O time de tradutores que nós tivemos a semana inteira tornou possível a transmissão ao vivo. A maioria desses tradutores viajou o mundo inteiro para que vocês pudessem participar. Então, queríamos agradecer aos nossos tradutores. Queremos que vocês continuem a orar. Amanhã é um dia super importante, super grandioso. Nós vamos ter centenas e centenas de cultos em igrejas, onde os gideões vão visitar essas igrejas, essas congregações com as suas esposas, para fazer a apresentação dos gideões. Orem para que essas apresentações sejam um grande sucesso. Agora, irmãos e irmãs, agora é o momento de vocês começarem a planejar a sua viagem para Nova Orleans no ano que vem. Todo mundo gostou muito, muitas atividades foram bem-sucedidas, mas muitas crianças também conheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador ou rededicaram suas vidas aqui. Pais, avós, lembrem-se de trazer seus filhos e seus netos para as convenções. E para Nova Orleans no ano que vem, onde eles vão poder aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Por gentileza, comece a planejar a sua viagem agora. Vamos agora desligar. Muito obrigada pela sua participação a semana inteira. Continuem a orar e vocês podem continuar a doar também, a fazer ofertas. Deus os abençoe a todos.